Emanuel Martins, vem até aqui para estarmos orando pela sua vida, entregando esse culto ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te dou graças, Senhor Jesus. Eu te dou graças, Pai, porque tu tens sido fiel, Senhor. Mas tu não reparte a tua glória com ninguém, essa glória é tua, Pai. Glorifica o teu nome como tem glorificado desde o princípio, Deus. Glorifica o teu nome da vida do teu filho. Unge com poder, com autoridade, e rasga os nossos corações com a tua glória. Que os corações que estão impacientes, que os corações que estão atribulados sejam silenciados pela voz do Todo-Poderoso, sejam acalmados, que as enfermidades sejam curadas nessa noite, que os demônios sejam lançados para fora, porque em nenhum momento eles têm autoridade. Que todo joelho se dobre perante a poderosa palavra de Deus, perante o teu Santo Espírito, Pai. Unge a vida do teu filho, Senhor, com poder, com graça e com glória. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Permaneça de pé. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. Não ache estranho jovens se prostrando ao chão, tocados pelo poder de Deus. Não deve ser estranho a nós isso. Estranho a nós deve ser jovens embriagados, com overdose. Aqui é o poder do alto quem está nos tocando, quebrantando os nossos corações. Feche os seus olhos e peça ao Senhor uma palavra ao seu coração. Peça uma palavra ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, tens liberdade em nosso meio. Tens liberdade em nosso meio para falar. Tens liberdade em nosso meio para atuar como tu bem queres. Como já foi cantado, essa casa é tua, ela te pertence. Chorehas, tuias. E não há entre nós, Senhor, uma cartilhazinha que proíba o agir do teu Espírito. Tens liberdade para falar entre nós em nome de Jesus. De pé ainda, abra sua Bíblia no texto que foi lido inicialmente, Mateus capítulo 12, versículo 22 ao versículo de número 28. Estou muito feliz e com o coração cheio de expectativa em Deus, para o que Ele ainda vai fazer entre nós essa noite. Deus, Ele tem ministrado bastante ao meu coração, através da mensagem que irei ministrar nesta ocasião. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você o tanto quanto Ele tem falado comigo. Mateus capítulo de número 12, versículo 22 ao 28. Quero expressar a minha gratidão a Deus e aos meus queridos irmãos Anthony, Sonali, líderes dessa juventude. Que Deus continue abençoando os seus filhos em nome de Jesus. É sempre um prazer estar aqui nesse lugar, e quem me conhece sabe que essa é a minha segunda casa, né? A Igreja de Deus no Brasil, né? De modo geral, aqui para os irmãos da Malvina não ficarem com ciúmes, viu? A Igreja de Deus no Brasil é a minha segunda casa, um lugar onde sempre me sinto acolhido, bem recebido, e sempre tenho visto, sentido e experimentado o mover de Deus aqui neste lugar. Muito obrigado, Anthony, Sonali, Deus continue abençoando em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, está ali com o herdeiro na barriga, né? Está lá, está ali, Deus abençoe minha esposa, meus amigos que aqui estão, Ezequiel, Guilherme, Lucas,
Marquinhos, enfim, todos os irmãos. Vocês encontraram um texto? Digam amém. Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que a cegueira foi curada e a mudez. Ele falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Vamos todos juntos repetir o versículo 28, amém? No 3, 1, 2, 3. Mas se eu expulso os demônios... Muito bem. Você pode se sentar, não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta. Nós estaremos constantemente recorrendo a este e a outros textos da Escritura. Queridos irmãos, me foi sugerido um tema para esta noite, do qual tenho muita afinidade, porque para mim falar sobre o reino de Deus é bastante empolgante. O reino de Deus é um assunto que recebe bastante atenção na Escritura e principalmente no Novo Testamento. Este assunto sendo mencionado nos 4 evangelhos e em 12 outros livros bíblicos do Novo Testamento. Todavia, esse é um assunto pouco falado nos nossos púlpitos, porque é comum, é normal nós nos cercarmos das nossas programações denominacionais, é normal, e acabarmos que esquecendo um pouco o assunto do reino. E eu quero já parabenizar a liderança dessa juventude por sugerir, por colocar este assunto em pauta, porque nós, como crentes, servos de Deus e juventude, precisamos estar refinados e afinados com esta temática, para que nós possamos cumprir a grande comissão e a nossa missão como igreja do Senhor na face da terra. Mas, subordinado a este texto, subordinado a este tema, nós temos algumas perguntas a serem respondidas hoje nessa mensagem, como por exemplo, o que é o reino de Deus? Quando ele se manifestará ou quando ele se manifestou? Quais são os sinais que o reino de Deus expressa quando ele se manifesta? Ou melhor, há algum sinal de que ele se manifesta? Alguns vão dizer que o reino é o próprio sinal de si mesmo, o reino aponta para si mesmo. Há algum sinal? E é sobre este tema, os sinais do reino entre nós, que eu quero falar essa noite. Amém? Você pode memorizar comigo repetindo esse tema, os sinais do reino entre nós. Muito bem. Vejam só, aqui no texto em que nós lemos, Jesus ele está confrontando os fariseus no momento em que ele cura um homem que está possuído por demônios, e essa possessão afetava a sua visão e a sua fala. E eu acho muito interessante, porque Jesus ele é afrontado pelos escribas, onde estes diziam que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa expressão se dá pelo seguinte: no tempo de Jesus, eles não tinham uma base de autoridade para se pôr sobre ela e assim expulsar os demônios que já se manifestavam na época.
E alguns comentaristas, como o Craig Keener, eles vão afirmar o seguinte, que os demônios eram expulsos, deixa eu abrir um parênteses aqui, da forma mais bizarra possível. Fecha parênteses. Os demônios naquela época, conforme Craig Keener, eles eram expulsos da seguinte forma: os filhos dos fariseus, vocês veem aqui no versículo de número 27, que Jesus diz assim: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Porque era a prática dos filhos dos fariseus a expulsão dos demônios, o exorcismo. Eles expulsavam ou pensavam expulsar os demônios queimando raízes fedorentas. Então a pessoa tornava a si, ao queimar daquelas raízes, daquelas plantas, era um exorcismo homeopático, podemos assim dizer. E quando o demônio não saía, eles invocavam a Beelzebu, porque não existia para eles uma fonte de autoridade maior. Eles expulsavam os demônios em nome do próprio Beelzebu. Então Jesus, quando é confrontado pelos fariseus, e os fariseus dizem a ele: você expulsa demônios por Beelzebu? Jesus diz assim: se eu expulso por Beelzebu, e os seus filhos? Por quem eles expulsam? Aí eles veem Jesus agora com uma prática diferente da que eles vinham conferindo. Jesus não queima ervas fedorentas, nem muito menos invoca o príncipe dos demônios. Jesus apenas com a sua palavra, a Bíblia diz em Mateus 8,17, com a sua palavra expulsava os demônios, de modo que os discípulos ficavam espantados, dizendo: que doutrina é essa? Que autoridade é essa, que com apenas uma palavra os demônios são expulsos? E aqui, baseado nisso, baseado nesse incidente, Jesus ele diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, ou melhor, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegou a vocês o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Quando nós falamos de reino de Deus, nós não estamos falando das nossas placas denominacionais. Inclusive, eu acho que, não sei se eu comentei com o Anthony, quando eu vi a programação de hoje, disse: rapaz, vai ser a noite da Idebleia, né? Tem algum assembleano aqui, irmão? Pode levantar a mão, viu? Tem ali uns assembleanos, glória. Vejam só, nós não estamos falando das nossas placas denominacionais. O reino de Deus se manifesta além das nossas placas. As nossas placas não podem impor barreira ao reino, porque o reino é anterior, é superior e é maior em extensão, expansão e poder que as placas das nossas igrejas. Então, o reino de Deus, você vai perceber que há uma diferença entre igreja e reino. A igreja é a principal agência do reino. A igreja é quem manifesta o reino, mas o reino é anterior à igreja. Nós não vamos encontrar no Novo Testamento uma definição cartesiana, sistemática, como nós somos acostumados a encontrar. Você vai no dicionário e encontra lá uma definiçãozinha bem bonitinha. No Novo Testamento você não encontra uma definição sistemática do que é o reino. Mas nós vamos ver, por exemplo, definições aplicadas a realidades comuns, como por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aqui ele fala da natureza do reino, do que consiste o reino. O reino consiste em poder. Em Romanos 14, 17, diante de uma celeuma legalista, os irmãos estavam brigando entre si para saber se era pecado comer carne ou legumes. Aí Paulo disse assim: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós não temos uma definição objetiva, nós temos uma definição que aponta para necessidades especiais aplicadas. Porque o conceito de reino de Deus era algo muito claro para eles. Veja bem, a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás para um público específico,
com uma geografia específica, com um idioma específico. Todavia nós sabemos que ela se aplica a nós. A Bíblia, ela é atemporal. Mas nós devemos tentar nos inserir no ambiente em que eles estavam para entendermos alguns assuntos. Porque não há uma definição sistemática, clara. Olha, o reino de Deus é o governo, o domínio, a expansão. Porque para eles, o vocábulo reino era algo comum, algo que fazia parte do dia a dia deles. Então, para entendermos o que é o reino de Deus, nós precisamos do auxílio, por exemplo, da história, da geografia bíblica. Quando um leitor do primeiro século, quando um leitor de Mateus ouvia o termo reino, o que era que ele pensava? O que era que vinha à mente dele ao ouvir a palavra reino? Se coloque num contexto agora, 500 anos à nossa frente. Hoje, para nós, está muito claro os conceitos de direita e esquerda, politicamente falando, sim ou não? Mas vamos supor que esses conceitos se percam no tempo. Daqui a 500 anos, um leitor, ao ler a palavra direita, a palavra esquerda, será que eles vão ter a mesma ideia que nós? Não. Porque no contexto deles, esses conceitos se perderam. Amém? Olha para cá. Esses conceitos se perderam, sendo necessário um mergulho na nossa cultura para uma melhor compreensão. Então, o leitor do primeiro século, quando contemplava a expressão reino, eles tinham em mente o seguinte: extensão de governo, domínio real, domínio de um monarca. E essa extensão de governo é o que demarca a influência desse monarca e a sua autoridade. Repita comigo: extensão de governo, influência de autoridade. O que é reino? Extensão de influência de. Então, reino, extensão de governo, influência de autoridade. Nós compreendemos com isso que o reino de Deus é o seu governo, é o seu domínio sobre toda a terra, é o seu domínio manifesto através da pregação das boas novas. Não se trata somente do seu governo providencial. Nós sabemos que Deus está no seu trono, amém? Ele domina sobre todas as coisas, amém? Não existe nada que aconteça que esteja fora do seu controle, amém? Mas quando falamos sobre reino de Deus, não é somente sobre isso. Nós falamos de algo prático, de algo aplicável à nossa realidade, visível e palpável. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina os seus discípulos a orarem assim: venha o teu. Se ele ensina os discípulos a orarem venha o teu reino, é porque este domínio, ele pode ser visto, percebido, ele pode ser encontrado. Então não se trata somente do governo providencial, mas do seu governo reconhecido, percebido, através da obra de Cristo. Nós temos aqui neste texto em que acabamos de ler, o reino sendo na prática manifesto. Onde nós vemos um reino em expansão, nós veremos algo chamado confronto de poderes. Quando Jesus ele começa o seu ministério, eu acho interessante porque a primeira pregação de Jesus, ele repetiu a mensagem de João Batista. João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Aí Jesus vem em Mateus 4,17, pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Porque Jesus diz: olha, o reino está chegando, o reino está próximo, o governo, a extensão do domínio de Deus está chegando. Por que Jesus diz isso? Porque brevemente, em pouco espaço de tempo, poucos dias à frente,
Jesus começaria a manifestar o reino na frente dos seus discípulos, diante deles, diante dos seus opositores, diante daqueles que esperavam um governo monárquico, a restauração do trono de Davi. Vocês percebem no texto que quando Jesus expulsa o demônio, no versículo 23, a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Era isso que eles esperavam. Eles esperavam que o filho de Davi, o Messias, o rei, retirasse Roma de cena, assentasse novamente no trono de seu pai Davi, com o cetro humano, coroa em sua cabeça, começasse agora a exercer um domínio geopolítico novamente. Mas Jesus, ele vem não para implantar um reino físico, governamental, e esta é a falha da igreja atualmente. Buscarem um Messias político, um domínio que nunca, humanamente falando, existirá. Por isso temos falhado na nossa missão. Por isso temos fracassado na nossa missão. Quero que você entenda: a exaltação desse reino não depende de resultado de urnas. A exaltação desse reino depende do resultado da cruz. E o nosso rei, ele já está exaltado. O nosso rei, ele já está assentado sobre um alto e sublime trono. E ele está avançando com o seu reino. Jesus, ele apresenta o reino. E o modo como ele apresenta aos fariseus foi através dos sinais e maravilhas. O modo como Jesus apresenta o seu reino é algo que deve ser compreendido por nós. Porque nossa geração, ela tem sido tendenciosa a abandonar o aspecto sobrenatural do Evangelho. Mas Jesus, ele apresenta esse aspecto de um modo simples e prático. George Led, um grande doutor do Antigo Testamento, ele disse o seguinte: o ministério e a proclamação do Senhor das boas novas do reino se caracterizavam por curas e de forma mais notável pela expulsão de demônios. Ele proclamou as boas novas do reino de Deus e as demonstrou, livrando homens da escravidão de Satanás, que é uma maneira prática de manifestar o reino. Jesus nos mostra agora, livrando aqueles que estavam cativos das algemas impostas pelo diabo. O reino não é manifesto através de um projeto ideológico, político, social. O reino não é manifesto através de programas governamentais. O reino não é manifesto quando nós nos reunimos em torno das nossas sistemáticas, das nossas ideologias. O reino é manifesto quando há um confronto de poderes espirituais. O mundo espiritual é algo real. E existe uma batalha acontecendo agora. E infelizmente no nosso meio pentecostal, nós temos tentado evitar alguns excessos que vêm de alguns movimentos de fora para cá. Alguns movimentos estranhos relacionados a esse assunto, aniquilando todo o assunto, aniquilando toda o arcabouço bíblico que fala sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é algo real. Mas entenda, não é Deus lutando contra o diabo. Isso é até bizarro, isso parece uma piada. Batalha espiritual são os súditos do reino, avançando dia após dia, colocando em derrocada o reino e o império de Satanás. Olhe para o irmão que está do seu lado. Pergunta para ele:
Tudo bem? Você é crente? Congrega onde? Se ele for crente, você tem do seu lado um súdito do reino. A batalha espiritual, esse confronto de poderes não é Deus. Gente, isso é engraçado. Imagine Deus, como diz um hino antigo, acho que do Diante do Trono, um Deus grandão como o nosso, quebrando o braço com o diabo. Isso não existe. Isso não é bíblico. Mas esse Deus, ele outorgou a nós, os seus súditos, a tarefa de avançar com o seu reino. Ele nos deu esse privilégio de, como súditos desse reino, avançar. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca ele destruirá o inimigo. Mas enquanto ele não sopra, nós vamos avançando, confrontando. Como Deus avança com o seu reino. Se você em casa, agora não, aqui o celular aberto apenas para fazer anotações, ou se você usa a Bíblia no celular, mas em casa, eu sugiro que você pesquise o seguinte: Reino ou Império Britânico. Aí você vai ver um mapa mundi com países da mesma cor que o Império Britânico. Vai ter países na América, aqui na América, vai ter países na África, na Oceania, pintados da mesma cor. Isso implica dizer que esses países são colônias ou influenciados pelo Reino Britânico. E o que isso significa? Significa que houve um avanço desse império, um avanço desse reino. E Deus, como Ele avança com o seu reino? Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Este evangelho do reino. Sabe o que é que eu acho interessante? Quando nós fazemos uma análise desse texto, Mateus 24, Jesus havia falado de reino muitos capítulos antes. Aí chega agora no capítulo 24 e diz assim: este evangelho do reino. E como Jesus havia falado do evangelho do reino, de modo prático, aqui em Mateus 12. E que evangelho do reino é esse? Este evangelho, onde é proclamado o rei, e este reino é manifesto. As últimas menções de Jesus ao evangelho do reino se dão em um contexto de proclamação e demonstração. Jesus disse que este evangelho é acompanhado por ações sobrenaturais. Este reino, ele avança. E como esse reino avança? Através da proclamação do evangelho. Este reino não avança, repito, com domínio político. Irmãos, me permitam a expressão, mas a crentalhada defende cada coisa. Querido, o evangelho não avança, o reino não avançará obrigando a leitura da Bíblia nas escolas. Coloque isso na sua cabeça. Nós não podemos terceirizar para o Estado uma tarefa nossa. Bota na sua cabeça. Se obrigarmos a ler a Bíblia na escola, vão obrigar também, vão poder obrigar a ler o livro de Allan Kardec, a ler os livros dos Exus, a ler os livros do Alcorão, vão obrigar a ler tudo. Nossa tarefa em avançar com o reino não é impondo o nosso evangelho como uma ideologia qualquer. O evangelho precisa ser pregado com sinais, prodígios, maravilhas. Mas sabe por que a gente impõe isso? Porque é mais fácil. Exige menos fé. O que é necessário mais fé? Chamar um surdo aqui à frente para receber a oração e ser curado? Ou através de uma canetada impor que a Bíblia seja lida lá fora? Que é mais fácil. Terceirizar para o presidente da República que faça-se cultos do palácio, do Planalto, ou nós como crentes demonstrarmos a Cristo através das nossas atitudes?
O que é mais fácil? Terceirizar. É o que temos feito. Precisamos avançar com o reino. E Deus te trouxe aqui essa noite para, através desta palavra, sacudir a tua alma. Esse reino avança e há um confronto de poderes. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10, abra a sua Bíblia, por favor. Versículo 17 ao 19. Ele envia 70 dos seus discípulos. Envia 70. No capítulo 9 de Lucas, ele havia enviado 12. Mas agora os 70 ou 72, eles voltam. Lucas 10, 17 a 19. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, vocês saíram para pregar. Os demônios estavam se sujeitando a vocês pelo meu nome. Eu via Satanás cair do céu como um raio. Alguns pregadores do nosso meio usaram esse texto para falar da queda de Satanás lá antes da criação. Mas esse texto não fala disso. Ezequiel 28, Isaías 14 não tem relação com esse texto. Não fala da queda cósmica de Satanás. Os verbos aqui, por exemplo, o verbo ver está no imperfeito e fala de uma ação que Jesus estava vendo constantemente. Enquanto os discípulos avançavam com o reino, demônios eram expulsos, oprimidos eram libertos, enfermos eram curados. Isso era a queda de Satanás. Jesus estava dizendo: enquanto vocês avançam com o reino, Satanás é deposto do seu trono. Você não entendeu? Enquanto nós avançamos com esse reino, Satanás vai perdendo o seu lugar, porque essa é a tarefa da igreja. À medida que o reino avança, seus agentes, os salvos, depõem todo o poder dominador das trevas através da autoridade concedida por Jesus. Lucas 10, 18 não faz referência a essa queda cósmica. Faz referência ao momento em que eles estavam pregando, o reino avançando e o diabo caindo. Mateus 4,17 diz assim: desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele coloca essa chegada do reino em um futuro breve. Mas agora, em Mateus 12, 28 e 29, ele disse: é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Chegou até vocês o reino de Deus. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando a sua casa? Jesus está dizendo: quando eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, eu estou amarrando o valente. Quando você exerce autoridade pelo nome de Jesus, o diabo é amarrado na sua vida, na sua história. Quando você exerce a autoridade do nome de Jesus, avançando com o reino, acontece o que Jesus disse em João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Essa mensagem ela tem uma finalidade prática: fazer você se levantar dessa cadeira para avançar com o reino lá fora.
Porque o mundo está cansado de teorias. O mundo tem muita teoria. Tem teoria para tudo. O mundo precisa ver, presenciar e experimentar o poder do Evangelho. Esse Evangelho de poder que alcançou vidas que estão aqui, que outrora estavam amarrados no pecado, o diabo os oprimindo, mas hoje estão livres. Em terceiro lugar, primeiro, nós vimos o que é o reino. Segundo, nós vimos que o reino, quando avança, um confronto de poderes. E em terceiro lugar, sinais da manifestação do reino. O reino, ele vem com poder. A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 2, que Jesus, em suas últimas palavras, deixou mandamentos a respeito do reino. E todos nós sabemos, as últimas palavras de alguém são as suas mais importantes declarações. E as que devem ter preeminência daquele momento em diante. E Jesus, ele disse coisas a respeito do reino. Mas os discípulos, mesmo assim, parece que não entenderam, porque eles perguntam no versículo 6: sim, Senhor, o Senhor falou aí de batismo com o Espírito Santo, mas eu tenho uma dúvida. Em que tempo restaurarás o reino a Israel? É interessante porque esse assunto Jesus falou o seu ministério inteiro. Jesus já havia dito: meu reino não é deste mundo. Jesus já havia dito: alguns dirão, o reino está ali, está acolá, mas não, o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus já havia dito: quando eu expulso demônios pelo Espírito, o reino está manifesto a vós. Coisas. Eu imagino Jesus fazendo assim. Aí Jesus dá uma resposta bem parecida com as que eu dou antes. Não interessa a vocês. Versículo 7 diz assim: não vos compete saber. Isso num português muito bem traduzido para o nosso meio é: não interessa. Não é da sua conta. Não vos compete saber os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio governo. Mas recebereis poder. O primeiro sinal do reino é o poder que nos é concedido para avançar. O poder de Deus pelo batismo no Espírito Santo não vem para trazer apenas movimento na igreja. O poder de Deus pelo batismo no Espírito Santo não vem apenas para causar espanto em quem vê. Não vem apenas para causar arrepios. Reações emocionais são naturais, são normais. Mas o reino de Deus, ou melhor, o poder de Deus pelo batismo no Espírito vem para que possamos avançar com o reino. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:20 que parece que Paulo vislumbrava, tinha em mente essa relação entre reino e poder de Deus. Porque Paulo disse assim: olha, quando eu for entre vós, eu vou querer conversar com esses paroleiros aí, esses faladores que existem entre vocês. Eu quero ver, porque eles estão inchados, mas eu não quero presenciar as palavras deles, os discursos. Porque o reino de Deus não consiste em balela, em discurso, mas em poder. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, quando eu fui ter convosco, não fui com palavras de vã filosofia, de persuasão e sabedoria humana, mas eu fui com demonstração do Espírito e de poder. Você está pronto essa noite para receber poder de Deus? O poder de Deus deseja te atingir essa noite. E que poder é esse? A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 1, versículo 18, versículo 20, capítulo 5, versículo 17, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado por ele
e o poder do Espírito estava com ele para curar. E ele disse em Lucas 4, 18, 19, 20, 21 e 22: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para curar os quebrantados do coração, dar vista aos cegos, desencarcerar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi ungido com o Espírito com um propósito: de trazer à tona os sinais do reino. E nós nessa noite teremos demonstrações práticas desses sinais aqui. Você crê nisso? Em segundo lugar, quais são os sinais do reino? Jesus aqui em Mateus 12, versículo 28, demonstra uma relação entre expulsão de demônios, cura de enfermidades com o avanço do reino. No Novo Testamento parece que existe uma relação também entre o reino de Satã e a opressão física e espiritual. Entenda o que eu vou dizer agora. Não quer dizer que toda doença, seja física ou espiritual, talvez essa dor de cabeça aí que você está sentindo agora seja o seu corpo aí dizendo para você que tem muita toxina que precisa ser expulsa e liberada. Talvez essa dor na sua coluna seja produto de um mau posicionamento aí, assentado, fica o tempo todo no celular assim, todo esgulepado. Isso aí não é demônio. Essa sua depressão, essa sua ansiedade, esse seu pânico, com certeza pode ter sido ocasionado por um trauma, por alguma ausência, por alguma confrontação. Nós precisamos também ter em mente que nem tudo é demônio. Mas nós estamos em um ambiente caído. E quem promoveu a queda? Quem se inseriu no cenário do Éden, fazendo tropeçar os nossos pais? O diabo. Então, por extensão, tudo que nos aflige tem a sua origem nele. Deus é o originador de toda bondade. Tiago 1,7 diz que toda bondade, todo dom perfeito desce do céu. Então, por extensão, deixa eu citar um exemplo. Vamos supor que nós estamos na floresta. Eu acendo uma fogueira e irresponsavelmente deixo essa fogueira acesa. A floresta pega fogo. A sua casa, que está a 30 quilômetros, pegou fogo. Eu fui lá e toquei fogo na sua casa? Não. Mas a minha obra provocou a queima da sua casa, sim ou não? Fui eu que fui lá? Não. Então entenda. O mal, o diabo oprime a humanidade por conta das consequências da sua obra. E o que é que Deus faz? Redime a humanidade como consequência da obra de Cristo na cruz. A Bíblia diz em 1 João 3,8, conforme lemos: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pedro resume o ministério de Cristo, o ministério de cura, da seguinte maneira: Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para Pedro, são fruto da obra do adversário toda a opressão que inflige, ou melhor, que aflige o homem. Repito, não que toda doença seja do diabo, não, mas porque tudo que é mal tem origem nele. Por extensão, somos afetados por aquilo que ele promoveu no passado. Mas Jesus, em seu ministério, promove a libertação total, completa das obras do diabo. E eu quero encerrar a minha participação essa noite
dizendo que você hoje pode ser tocado pelo Espírito Santo. Hoje você pode ser tocado pelo reino de Deus. Hoje o reino de Deus pode avançar sobre você e você receber sua cura. Receber cura em seu corpo, cura em sua alma, cura em seu espírito. E também ser investido de poder para na sua escola, na sua universidade, no seu ambiente de trabalho, avançar com o reino. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: o reino precisa avançar. E diga para ele: não vai ser essa cadeira que vai avançar com o reino. Diga para ele assim: vai ser você. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Há uma unção de Deus aqui. Isso pode ser percebido desde o início do culto. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui já oraram em línguas a primeira vez? Levante sua mão bem alto, vai. Isso. Bem baixinho no seu lugar. Esse ambiente já está tomado pela unção. Você que é batizado com o Espírito Santo, bem baixinho no seu lugar. Comece a orar em outras línguas agora. Bem baixinho. Comece a orar em outras línguas. O Espírito Santo está aí. Isso. Isso. Comece a orar em outras línguas. Existem pessoas aqui que entraram pressionadas, mas Deus hoje te trouxe aqui para te tocar com o poder deste reino. Pessoas serão libertas hoje aqui. Glória aqui. Há um ambiente de glória. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna, onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Aleluia. Eu quero que você se desprenda de toda religiosidade. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça. Se desprenda de toda religiosidade. O Espírito do Senhor vai te tocar agora. Eu quero convidar aqui à frente, rápido, duas classes de pessoas. A primeira, vem aqui para o meu lado direito. Aqueles que querem receber o poder do reino. Você que quer ser batizado no Espírito Santo. Você que nunca orou em línguas e quer orar a primeira vez, vem aqui para o meu lado direito, rápido, agora. Venha rápido. Ainda tem jovem sedento, ó, que busca esse batismo no Espírito.
Olhem para mim. Se posicionem olhando para mim. Isso. Virados para mim. Ah. Tenho pra onde voltar. Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Jesus já está batizando com o Espírito Santo. Isso. Vai, vai. Mais perto do monte, mais perto cheio, cheio, da cheio, face, mesclando com o peso da tua glória. Mais perto mais. do monte, é mais perto do medo. Então me tira o medo que me faz dizer coisas. Que me faz entender que a tempestade é você, Chuva forte é você. vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta. É tudo sobre você, eu também vou subir, eu vou subir o monte e vou ficar até te encontrar. Eu vou. Até te encontrar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, furioso oceano. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Vem Fogo, fogo. Enche, enche e enche-me de novo, de novo, de novo. Vai, recebe, recebe, recebe fogo, 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 fogo. E desce como fogo. Vem como Pentecoste, enche e enche-me de novo. E enche-me, enche-me, Espírito, Espírito. Recebe fogo, 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 fogo. Fogo, fogo.
labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda, 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 labareda. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 Santo Espírito. Incendeia. Oh, aleluia! Levante sua mão bem alto. Segura um pouquinho os instrumentos. Levante sua mão bem alto. Já tem jovens aqui orando em línguas a primeira vez. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Uma oração simples e curta, mas quando nós orarmos, que eu disser agora, você vai dar o maior aleluia que você puder. No 3 nós vamos todos juntos dizer: vem Espírito Santo. E quando eu disser agora, você vai gritar o maior aleluia que você puder. 1, 2, 3, clame: vem! 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 Agora! Vem com recebe! labareda de Recebe! fogo, vem com Recebe! labareda de fogo, Recebe! e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre Espírito, Espírito. Vai, 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 vai! Desce como fogo, vem como homem, vem negócios, enche, enche, e enche-me. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como permaneçam aqui na frente. Mas aqui na minha esquerda, eu quero você que está doente, você que está doente de alguma enfermidade no corpo ou na alma, você que tem problema de coluna, escoliose, quem sabe você seja surdo
de algum dos seus ouvidos, cego de algum dos seus olhos, quem sabe com algum caroço, tumor. Vem aqui à minha esquerda agora, rápido. Venha rápido. Em segundo lugar, você é jovem, que tem tido dificuldade para dormir. Quem sabe tem se cortado, tem ouvido vozes, tem visto vultos, alguém lhe chamando. Quando você vai procurar, não é ninguém. Vem aqui à frente agora, eu quero orar por você. Rápido, venha mais pra frente, venha. Pode cantar.
enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Derrama a sua glória. Até transbordar. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, e se eu cair, então vem e aquieta minha alma. Me chama pra perto. Vamos, e se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, me chama pra perto. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei. Você está do meu lado, me segurando. E se eu cair? E se eu cair? Tira o pé do chão. E se eu cair? Então vem. Chama pra perto. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz e encontrei o que tem
pode colocar a mão no seu coração. Meus momentos e dias meus e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. A minha vida dor, minha vida dor. Faz em mim minha vida dor. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, em breve Jesus no céu vai aparecer. Oh, vamos, mas a igreja lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, lindo és. Então me leva sala do trono. Eu quero ver, me levar. Você pode declarar: eu só quero. Só quero, só quero, só quero, só quero. Só quero.